Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e a equipa que a acompanha e pergunto-lhe, Sra. Ministra, no dia 25 de novembro de 2019, o chefe de gabinete da Sra. Ministra da Justiça enviou um e-mail a indicar o Procurador Conde Correia, segundo classificado no concurso do Conselho Superior do Ministério Público, para a data Diretor-Geral da Política de Justiça, que posteriormente o enviou para a doutora Mariana Sotomayor na Reper. Esta primeira escolha por parte da Sra. Ministra, escolhendo o Dr. João Conde Correia, contraria frontalmente a tese de que o Governo se norteou pela escolha do Conselho Superior do Ministério Público. Que explicação a Sra. Ministra tem para esta questão? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sra. Deputada. Como disse, nós falamos sobre este tema já várias vezes, mas estou disponível para falar dele as vezes que forem necessárias. Quero, no entanto, chamar a atenção para o seguinte. Eu acho que, neste momento, aquilo que é efetivamente relevante para Portugal e para a União Europeia é que se ponha a funcionar a Procuradoria Europeia. É esse o trabalho que está a ser desenvolvido pela Presidência portuguesa, no quadro da União Europeia, e Portugal, obviamente, faz a sua parte, nomeando, como já nomeou, indicando, como já indicou, os procuradores europeus delegados e, para além disso, tomando iniciativas no quadro do Conselho, no sentido de nos apercebermos das dificuldades que os vários países possam estar a sentir para conseguirem ter implementada a Procuradoria Europeia em março de 2021. É uma tarefa urgente e uma tarefa de grande exigência. E é nessa tarefa que nós estamos concentrados. Agora, quanto a questões que a Sra. Deputada queira colocar em matéria de Procuradoria Europeia e das escolhas que foram feitas, eu reafirmo aquilo que já aqui disse. O Governo tomou uma decisão que acompanha o parecer do Conselho Superior do Ministério Público. No quadro de um processo decisório, Sra. Deputada, eu pensei em tudo, em todas as hipóteses. Nenhuma das hipóteses foi descartada. Portanto, qualquer dos três candidatos foi colocado como hipótese para. A decisão final foi: respeitemos aquilo que foi a posição do Conselho Superior do Ministério Público. Foi isso que foi feito, foi isso que foi comunicado ao Conselho da União Europeia, naquela nota de que tanto se fala. Essa nota, entretanto, já foi objeto de um pedido de retificação e, no quadro das instâncias do Conselho, o Conselho já considerou que os lapsos contidos na nota não tinham afetado a decisão. Eu, por isso, sugeria que nos concentrássemos agora, isso sim, numa tarefa que é importante também para Portugal, que é pôr a funcionar a Procuradoria Europeia, no quadro da cooperação reforçada, em que nós participamos por iniciativa deste Governo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, registrei que não respondeu ao que lhe perguntei. Disse muito, mas ao que lhe perguntei não respondeu. Sra. Ministra, que explicação tem para o e-mail que foi enviado pelo Sr. Desembargador Antunes Henriques? Foi uma precipitação. Porquê? Porquê esta escolha, Sra. Ministra? E já sei que a Sra. Ministra sobre este assunto falará até que a voz lhe doa. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra. Deputada, eu sobre este assunto, de facto, falarei até que tudo esteja esclarecido. Quero, no entanto, parecer que a busca aqui não é propriamente esclarecimentos. A busca é de manutenção no espaço público de uma controvérsia em torno de um caso que está esclarecido e que neste momento, o único efeito que pretende é atingir pessoalmente a Ministra da Justiça na sua honra e consideração. É isso que os senhores têm estado a fazer nos últimos tempos, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, Sra. Ministra. A honra e a consideração que é devida à Sra. Ministra, por mim nunca será beliscada. O que me parece é que a Sra. Ministra, salvo o devido respeito, se colocou numa posição em que manifestamente a credibilidade e a autoridade enquanto Ministra da Justiça deixa muito a desejar, porque me parece, daquilo que diz, é como o condutor que vai em contramão na autoestrada, Sra. Ministra. Toda a gente
toda a gente anda mal, só a senhora Ministra é que anda mal. Andamos nós mal, anda mal o Parlamento Europeu, toda a gente anda mal. Registro que não quis perguntar, não quis responder. Pergunto-lhe, no dia 20 de janeiro, como sabe, teve lugar no Parlamento Europeu um debate de urgência sobre a falta de transparência nas nomeações do Conselho para a Procuradoria Europeia. Portugal, nesse debate, foi representado pela senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Enquanto Ministra da Justiça, como avalia este agendamento sobre a transparência nas nomeações do Conselho para a Procuradoria Europeia? Não sente embaraço, Sra. Ministra, por ter colocado Portugal nesta posição? Acha aceitável que a União Europeia debata sequer se Portugal é um Estado de Direito Democrático por causa da nomeação que Vossa Excelência fez? Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Ministra da Justiça tem a palavra. Sra. Deputada, como calculará, o agendamento feito pelo Parlamento Europeu é da iniciativa do Parlamento Europeu e presumo eu que de alguns senhores deputados europeus, alguns deles até nacionais. E, portanto, eu obviamente não faço comentários sobre os agendamentos que são feitos ao nível do Parlamento Europeu, da mesma maneira como não faço comentários sobre os agendamentos que são feitos a nível deste Parlamento. E quanto à questão de Portugal ser ou não um Estado de Direito Democrático, eu devo dizer-lhe, Sra. Deputada, que a Sra. Deputada se está seguramente a esquecer que esta avaliação relativamente ao processo relativo à Procuradoria Europeia foi conduzido por um órgão constitucional, que é o Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura. Esses órgãos são efetivamente órgãos democráticos. Aliás, Sra. Deputada, o que lhe vou dizer é que neste momento aquilo que nós temos por todos os outros Estados da União é a discussão sobre os métodos e critérios que os governos nacionais utilizaram para indicar as pessoas que indicaram. Ou seja, nessa matéria, Portugal teve cuidado de aprovar uma lei que este Parlamento aprovou e que o partido da Sra. Deputada aprovou. E, portanto, Sra. Deputada, nessa parte estamos claros. Eu não creio que a Sra. Deputada tenha dúvidas sobre que Portugal é um Estado de Direito Democrático e, portanto, não vejo forma de se veicular isso posterior. De facto, numa discussão recente no Parlamento Europeu, foi-me colocada uma questão sobre a avaliação do Economist. A avaliação do Economist e a informação que foi dada nessa informação é claramente falsa. A avaliação do Economist não tem nada a ver com a Procuradoria Europeia, tem a ver, de facto, com outros fatores associados à pandemia, associados às limitações de direitos fundamentais, mas não tem, de facto, a ver com isto. Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra, de novo, a Sra. Deputada Mónica Quintela. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, todos nós assistimos e temos conhecimento dos sucessivos debates e audições em comissões no Parlamento Europeu que tiveram lugar por causa desta questão da nomeação e a Sra. Ministra sabe disso. Sabemos também que o Parlamento Europeu pediu que fosse entregue todo o processo para que haja total transparência. Estamos a falar de matéria de suprema gravidade, total transparência. O Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, Juan Aguilar, apelou ao envio de toda a documentação relativa ao método de escolha e nomeação do Procurador Europeu. Pergunto, Sra. Ministra, o que vai constar desse dossiê? O e-mail que enviou primeiro e que foi o e-mail de 25/11 a indicar o Dr. Conde Correia vai constar desse dossiê? Vai também constar desse dossiê todo o processo que decorreu no Conselho Superior do Ministério Público, designadamente onde consta que os critérios só foram definidos depois de conhecidos os candidatos? Como a Sra. Ministra disse muito bem, a forma de seleção foi aprovada pelo meu partido, pelo PSD. O que não constava nessa seleção era que os Conselhos Superiores fossem proceder à ordenação dos candidatos. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, de facto, a pedido do Sr. Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, eu assumi que o Conselho Europeu, que a formação da Justiça do Conselho Europeu enviaria ao Parlamento toda a documentação relevante para esclarecimento desta situação. E assim será. Da parte portuguesa, nós mandamos para o Conselho a informação pertinente. Mas, Sra. Deputada, nós podemos mandar toda a documentação. E podemos até mesmo mandar a documentação que faz a demonstração de que há cartas de motivação com dados curriculares que representam uma alteração relativamente ao momento em que foi feita a audição no Conselho Superior do Ministério Público. Que há currículos que foram encaminhados especificamente para aquele resultado. É possível, Sra. Deputada. Agora, eu diria que talvez Portugal não deva entrar por aí.
Sejamos sérios e não nos ponhamos propriamente, não nos cobramos de ridículo perante o resto dos nossos parceiros. E, obviamente, há outra coisa que eu queria dizer, é que relativamente ao que não correu bem, aquilo que não correu bem no Conselho Superior do Ministério Público, eu não entendo porque que não se recorre a vias jurisdicionais. Porque quando um Conselho o Conselho, que é um órgão constitucional, toma uma deliberação em matéria administrativa, o normal é que as pessoas recorram às vias jurisdicionais, às vias que têm ao seu alcance, para pôr em causa a decisão. Eu não percebo porque é que isto se transforma, em vez quer dizer, não consigo compreender porque é que, no mínimo, não há paralelamente a toda esta controvérsia política, não há uma intervenção jurisdicional. E, pelo contrário, aquilo que se faz é apontar na lógica política, na lógica da politização de uma situação que tem a ver com magistrados e com um caso de magistratura e que foi tratado nos órgãos competentes e que, portanto, obviamente, pós-magistrados, sobretudo tratando-se de magistrados, acho que o lugar adequado para discutirem essas questões é, efetivamente, os tribunais. Se o Conselho Superior do Ministério Público cometeu um erro ao nível do concurso, é nos tribunais que essa matéria deve ser discutida. Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, muito me surpreende que a Sra. Ministra queira discutir uma coisa do foro eminentemente político, como uma nomeação que ficou a cargo da Sra. Ministra, nos tribunais. Não é isso que está em causa, nem estamos aqui a discutir o Conselho Superior do Ministério Público, nem as suas opções. Estamos a escolher a decisão, e é isso que estamos a discutir, que a Sra. Ministra, enquanto Ministra da Justiça, fez. Pergunto-lhe também, a Sra. Ministra, como sabe, foi duramente criticada por causa desta nomeação na audição parlamentar em que ia apresentar, tal como hoje, as prioridades da presidência de Portugal na União Europeia. Ficou manchado com esta nódoa, com esta nomeação. A senhora Ministra da Justiça considerou as dúvidas apontadas pelo Parlamento Europeu como legítimas e teria que considerar assim. Pergunto-lhe, como vê o pedido da Presidente da Comissão de Controlo Orçamental, a eurodeputada Mónica Hohlmeier, para que Portugal retire o nome do Procurador José Guerra? Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sr. Presidente. O pedido da Sra. Deputada Hohlmeier, esse ou outros, são exclusivamente da responsabilidade da Sra. Deputada Hohlmeier, que tem, obviamente, a sua orientação, os seus critérios e que faz as propostas que entende. É livre de o fazer. Não tem que fazer nenhuma apreciação a esse respeito. Quanto à referência à nódoa, Sr. Deputada, eu fui ao Parlamento Europeu apresentar as prioridades portuguesas relativamente à presidência e no Parlamento Europeu, tanto quanto me recordo, fui questionada por uma única pessoa, nessa audição, por uma única pessoa, um eurodeputado português, sobre a questão da Procuradoria Europeia. Foi o único eurodeputado português que me levantou essa questão. Mais ninguém a colocou. Porquê? Porque, para além de mais, eu tinha sido convidada em cima da hora para ir a uma reunião do Comitê Orçamental, que depois convidou também o Comitê Líbia, foi tudo organizado, tudo muito bem organizado. Eu fui a essa reunião e nessa reunião prestei todos os esclarecimentos que me foram solicitados. E, portanto, quando diz que na apresentação do programa no Comitê Líbia foi uma nódoa, eu diria, Sr. Deputado, eu nessa altura já tinha dado todos os esclarecimentos. Todos os senhores deputados europeus tinham tido a possibilidade de me colocar questões sobre essa matéria e, portanto, aquela pergunta colocada por um senhor eurodeputado português é, obviamente, a responsabilidade dele. Muito obrigado, Sra. Ministra. Ainda no uso da palavra, a Sra. Deputada Mónica Quintela. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu não considerei nódoa a apresentação da Presidência. Considerei que foi manchada por esta nódoa. São coisas diferentes. Pergunto, Senhora Ministra, face ao escândalo político manifesto para que arrastou Portugal e ao manifesto dano reputacional provocado pela escolha deste Sr. Procurador Europeu, que decorreu sobre a responsabilidade exclusiva, responsabilidade política, é isso que aqui está em causa e é sobre isso que responde a Sra. Ministra da Justiça, pergunto-lhe, teve a humildade democrática de pedir admissão ou ao menos de colocar o lugar à disposição? Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça. Sr. Presidente, eu peço ter antecipado. Sr.
Senhora Deputada, eu fui expressamente questionada sobre isso na última audição em que aqui estive, em que falei sobre a Procuradoria Europeia. Foi o Sr. Deputado Telmo Correia que me colocou a questão. E eu respondi-lhe. Eu respondi e a Sra. Deputada estava presente. Portanto, não percebo como é que a questão se coloca outra vez. E eu, na altura, disse, e agora volto a repetir, que, obviamente, falei com o Sr. Primeiro-Ministro sobre esta matéria e ele rapidamente, foi quase sequencialmente, emitiu um comunicado em que manifestava o apoio à Ministra da Justiça e que dizia que não havia razões para a admissão. E, portanto, Sra. Deputada, não vejo como é que a questão volta a ser colocada mais uma vez, o que demonstra, de facto, a necessidade que têm de voltar ao assunto, mesmo que já não haja mais nada de novo para dizer, para discutir. Obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra ainda tem um tempo, embora exíguo, e, portanto, a Sra. Deputada tem tempo, pode utilizá-lo. Dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, se entende que já deu todas as explicações, como justifica que, após o término dessas explicações, lhe tenham pedido toda a documentação? Manifestamente, se lhe pediram a documentação para fiscalizar, para analisar, para aferir, foi porque o Parlamento Europeu, a União Europeia, não está satisfeita com a conduta de Portugal, nem com as explicações que foram dadas pela Sra. Ministra, nem por quem também falou sobre esta questão. Muito obrigado, Sra. Ministra. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder. Obrigado. Muito rapidamente. As instâncias competentes do Conselho já se pronunciaram sobre esta matéria e consideraram-se satisfeitas com as explicações que foram dadas. Neste momento, o Parlamento Europeu pediu mais esclarecimentos, pediu documentação ao Conselho e, obviamente, essa matéria está a ser tratada nas instâncias competentes do Conselho e, tal como foi o meu compromisso, o Conselho enviará ao Parlamento Europeu a documentação necessária para esclarecer todos os aspectos que possam eventualmente ainda estar por esclarecer. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Deputada ainda tem tempo, portanto, querendo utilizar, pode utilizar, mas chamo-lhe a atenção que a Sra. Ministra não lhe vai responder, pelo menos diretamente nesta fase, porque já esgotou o seu tempo. Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu vou colocar as questões que queria colocar e depois a Sra. Ministra, na ronda final, se me puder responder, eu agradeço-lhe. E sobre esta questão, porque obviamente que não é por gosto que lhe faço estas questões, nem que lhe faço estas perguntas, como é evidente, o assunto não está manifestamente encerrado, como não está encerrado nas instâncias lá fora. Pergunto-lhe, a Sra. Ministra percebeu que o próprio Presidente da República, já deu sinais claros do seu desconforto e que tornou público que a Sra. Ministra só se mantém no cargo porque o Presidente da República tem que esperar pela proposta do Primeiro-Ministro para a substituir. Pergunto-lhe se não considera que há uma fragilização muito grande, brutal, e o que é que isso, por parte da Sra. Ministra, e o que é que isso representa para a pasta ministerial da Justiça, que é uma pasta fulcral, é um pilar do Estado de Direito Democrático? A Sra. Ministra não tem tempo para me responder, portanto eu vou agora fazer a intervenção a seguir. Relacionado com esta questão também, o Comissário Europeu da Justiça, a propósito das questões da corrupção, o Comissário Europeu da Justiça, Didier Reynders, disse que, portanto, que a Comissão Europeia, que Portugal, e quer que Portugal faça mais, a expressão é esta mesmo, faça mais para combater a corrupção, designadamente dando mais recursos e especializando os órgãos de polícia criminal. Considera que não basta termos boa legislação e se não tivermos os meios e os recursos adequados e necessários para os aplicar. Eu não posso estar mais de acordo, de resto tenho dito isto desde o início, que boa legislação temos, nem é necessário mexer em grande legislação, o que temos é que dotar os órgãos de polícia criminal dos meios, e dos meios técnicos e humanos, designadamente até em sede de perícias. Disseram-nos também, fomos criticados, que não basta termos uma entidade como a da transparência, que ainda nem sequer está instalada por falta de verba, ou legislação, mas que precisamos destes recursos. Por outro lado, portanto, o relatório sobre o Estado de Direito na União Europeia, que foi apresentado em setembro de 2020 e que já aqui foi discutido nesta Casa recentemente, na semana passada, revela que, no caso de Portugal, a grande preocupação é a falta de meios, a falta de recursos e de especialização por parte dos órgãos de polícia criminal. Pergunto, Sra. Ministra, como pretende resolver
esta situação que efetivamente é fundamental não só para a criminalidade económica ou financeira, como para a corrupção, mas como para todos os restantes crimes. Deparamos-nos com uma falta de meios muito grande. Por parte, não obstante os recentes ingressos, aberturas de concursos para a Polícia Judiciária, em todos os, até a Medicina Legal ver dizer que alargou o número de vagas para mortos, era bom que alargasse também o número de vagas para vivos e para poder fazer as perícias. Portanto, todas estas questões são importantes e também lhe pergunto, Portugal desceu 3 lugares no índice de percepção da corrupção de 2020, ficando em 33º lugar e com a pontuação mais baixa de sempre no ranking da transparência. O relatório da Transparência Internacional, segundo o relatório da Transparência Internacional, Portugal situa-se agora bastante abaixo dos valores médios da Europa Ocidental e da União Europeia. É uma tristíssima notícia. Ainda por cima, quando nos paramos com notícias como estas das vacinas e com os fundos que aí vêm, é fundamental que Portugal esteja dotado de meios eficazes para combater a criminalidade económica ou financeira. Pergunto-lhe que iniciativas é que o Governo vai ter para fazer implementar as medidas definidas na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção para 2020-2024 e se vai cumprir a resolução da Assembleia da República, número 20 de 2021, de 1 de fevereiro, que recomenda ao Governo que apresente e submeta à aprovação da Assembleia da República essa estratégia. Deixo estas questões à Sra. Ministra, com pena que já não tenha tempo de responder, mas na expectativa que me responda no final. Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao... Sr. Presidente, se me dá licença, queria só requerer se era possível requerer que a Sra. Ministra envie cópia a este Parlamento do mesmo dossiê que vai enviar para as instâncias europeias. Fica registado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica registado. A Sra. Ministra ouviu. Muito obrigado.